Sim, Hoje que a gente estava lendo, a, e a gente falou um pouquinho, onde a gente estava falando sobre que ele deu para o cavalo, né, amarelo aí autoridade para destruir as pessoas aí com enfermidades, né? E essas enfermidades aí, né, muitos iam morrer. E aí depois nós vimos no 7 e 8 aí, né, essa questão da fome também e a mortandade pela espada aí, né, pela espada e pela fome, ou seja, pela guerra e pela essa administração do diabo no mundo que que segrega aí grande parte da multidão. E é isso que a gente tem que entender, que a gente tem falado, né? O diabo seduziu o homem a acreditar que você faz parte deste reino e por fazer parte desse reino você levanta uma bandeira como se fosse time de futebol, odeia o seu adversário, né? Então olha só, você é brasileiro, então você tem que odiar o argentino, o uruguaio, o paraguaio e assim por diante, né? Como se isso fosse uma verdade e não é, porque Jesus veio para todos e Deus tem esse propósito de tirar essa mentira de nós, porque é, lá no território da Argentina Deus tem salvado vidas, no território do Paraguai, no território da Venezuela, no território da Coreia do Norte, Deus tem salvado vidas, na Coreia do Sul, na Rússia e assim por diante, né? Deus não faz acepção de pessoas, nós fazemos, mas Deus, graças a Deus, não faz. Ezequiel 14, 21, vamos lá para Ezequiel 14, 21, enquanto o Gustavo acha ali, o pastor que eu estava lembrando era o Moody, né? Quando o Spurgeon estava pregando, numa das pregações dele, ele falou que o mundo ainda não tinha visto, eu acho que eu já tinha até falado no estudo, um homem totalmente usado por Deus. E aí ele perguntou se alguém queria ser esse homem. Moody levantou a mão. Diz a história que não teve um dia da vida de Moody, depois daquele dia, ele não levou uma alma para Jesus. Conta a história que um dia ele deitado numa cama, ele deitado na cama dele, estava chovendo, e ele lembrou que ele não tinha pregado de Jesus para ninguém. E aí ele levantou da cama, quando ele abriu a marquise, a porta da casa dele, tinha um homem se escondendo da chuva debaixo da marquise, aí ele pregou de Jesus e aquela alma aceitou Jesus, né? Ah, esses homens realmente fizeram diferença. Então vamos lá. Ezequiel, capítulo 14, verso 21. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus quatro maus juízes, né? É, os juízos de Deus são os quatro cavaleiros do Apocalipse, né? Então eu tenho aí a guerra, eu tenho aí a fome, né? O cavalo vermelho, a guerra, o cavalo preto, a fome, o anticristo, que é o cavalo branco, né? Que vai se levantar. Esses são seres espirituais caídos, né? Que estão ali para fazer, igual a gente leu em Reis, né? Sobre Micaías, quando ele falou para Acabe a respeito da batalha, ele viu o trono de Deus e ali os anjos e um espírito mentiroso levantou. A gente falou lá a questão de Roboão e Jeroboão também. Então, assim, esses anjos ali, que são os juízes de Deus, vão para os quatro cantos da terra e o negócio deve ferver. Só Mateus 16, 18, vamos lá para Mateus 16, 18, só falar um pouquinho do Hades ainda. O inferno não é um lugar bom para ninguém, né? A gente tem falado e repetido isso, para que gere em nós um pensamento de empatia e de compaixão pelas almas,
Talvez esse seja um grande propósito na vida do cristão, ter compaixão pelas almas. Como diz 1 Coríntios 3:3, agora permanece a fé, a esperança e o amor, o maior de todos é o amor. O verso 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, está falando dele mesmo, de Jesus, ele chama agora Pedro, né? Mas sobre esta pedra, né? Sobre a rocha de Yeshua, né? De Jesus, edificarei a minha igreja. Ou seja, quando Jesus morreu e foi vazado do lado, saiu água, né? Eles ficaram a lança do lado de Jesus e do lado saiu água e sangue. O primeiro Adão teve a sua esposa por meio da costela. O segundo Adão, que é Jesus, teve a sua noiva por meio da lavagem da água e do sangue. Efésios 5 vai falar isso, purificado pela água do Senhor. E pelo sangue, João fala isso, né? Agora, né, nasceu pelo sangue, não por homens, mas pelo sangue. A igreja de Jesus nasceu do lado de Jesus, a noiva, pelo sangue. E aí ele diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ah, às vezes eu sempre ouvia dizer que era que as portas do inferno, como se tivesse o inferno avançando na vida do cristão e ele está lá, né? Mas as portas do inferno não vão se segurar. Deus vai estourar a porta do inferno e arrancar as almas do inferno para ele. Eu vejo isso na ressurreição de Jesus. Jesus estourou a porta do inferno e levou consigo cativo e cativeiro. Não prevaleceu as portas, os trincos, as fechaduras, não prevaleceu lá a, as trancas. Deus destruiu tudo e libertou-nos do inferno. E aí, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Falando de Jesus, as chaves do inferno. E que ligares na terra, terá sido ligado no céu. E que desligares na terra, terá sido desligado no céu. Quando nós oramos para Jesus, o que ele determinou no céu vai acontecer na terra. O que ele determinou na terra vai ser ligado no céu. O que ele fez, a obra dele, redentora na cruz. Então, ele morreu na cruz por nós. Ele ligou esse caminho ao céu. Isso é muito importante, porque toda a honra e toda a glória está em Jesus. O diabo também é astuto, pega esse texto aí e muitos, na ingenuidade, associam a Pedro, e não a Jesus. Vamos lá para Lucas 16, 23. Lucas 16, 23. Lucas 16, 23. O inferno estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro e molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens e tua vida, e Lázaro igualmente. Aí ele continua, né? Igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormento. E, além de tudo, está posto um grande abismo. Então, lembra que nós falamos? Antes de Jesus voltar, eu tinha o paraíso, que ficava no inferno, um abismo, né? Onde está o espírito em prisão, de 1 Pedro 3,18, e do outro lado eu tinha o Seol, né? O Hades. Então, assim, eu tinha um lado aqueles que morriam com Cristo iam para o inferno também, e aqueles que morriam sem Cristo iam para o inferno também. E aqueles que eram lançados no abismo, quando aqueles demônios apareceram para Jesus, é, e eles falaram assim: não nos mande para o abismo, porque eles sabiam que até eles eram atormentados lá. O diabo é ruim para todo mundo, nem os compatriotas dele ele perdoou.
Aí Jesus permitiu eles entrarem nos porcos e os porcos saltaram. Existe uma teologia em que quando um demônio, uma pessoa, uma vida morre com um demônio dentro, ele já, porque aí as almas estão tudo conectadas, o negócio, tudo vai todo mundo para o inferno, né? Não sei se é verdade, mas isso dá para entender assim. Ah, por isso que eles não queriam, né? Eles precisavam de um corpo, precisavam. A palavra de Deus diz que Satanás, os demônios ficam vagando, né? Então, quando você ora a Deus e pede perdão de um pecado e se liberta, o demônio sai e ele fica rodeando, rodeando. Então, se ele volta e encontra a casa limpa, ele vai e traz mais 7, e assim por diante, né? Então, esse processo é muito doloroso. Por isso que o cristão ele tem que estar alicerçado no Evangelho, lendo a palavra de Deus, estudando, buscando, é, ouvindo de Jesus, congregando com a igreja de Cristo, né, estando perto, porque ele pode ouvir e cauterizar a mente dele no sentido de alguma coisa boa. Então, assim, quando Jesus desceu, né, em 1 Pedro vai falar isso, Efésios vai falar, ele levou cativo cativeiro. Então, ele levou esse aí. Quem está no inferno enxerga quem está no céu. Agora, quem está no céu não enxerga quem está no inferno. Mesmo esse discurso entre o rico e Abraão, né, Abraão sabia o que estava do outro lado, mas ele não acredito eu, não via esse tormento, né? No sentido de Abraão ali, que é o pai da fé, ele coloca isso porque os judeus acreditavam sobre o seio de Abraão, né? Que estaria lá no inferno, no céu, né? Esperando os judeus que morriam, né? E assim como todos os povos tinham uma mitologia a respeito de inferno. Quando Jesus chega, ele ele não ele ele não discrimina, né? Ele fala que o inferno é algo indiscriminado, ou seja, é para todo mundo que não conhece de Jesus. Ele coloca uma situação, ah, igual os gregos, os campos alísios, né, Elíseos, e tantos outros acabavam tendo essa questão de céu e inferno. Jesus vai falar ó, o seguinte: quem não crê em mim vai perecer. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai para o céu ou Pai, senão por mim. Falei céu, mas, de novo, né? Ninguém vai ao Pai, senão por mim. A questão não é querer ir para o céu. A questão é querer estar com Jesus. O céu vai fazer parte, né? As pessoas, às vezes, têm medo do inferno e buscam o céu. Quando, na verdade, tem que buscar Jesus e isso aí vai fazer parte. 1 Pedro 3, 18, 20, que a gente falou. Então, só para a gente relembrar isso sobre o inferno, esse espírito maldito que tem escravizado, acorrentado e algemado milhares e milhares de pessoas. O verso 18, né, 1 Pedro 3, 18, 3, 18, vamos lá. Ele vai dizer assim, ó, ah, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, ou seja, esse é o segundo Adão, para conduzi-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, o qual também foi e pregou, olha aí, aos espíritos em prisão. Hoje não, porque o paraíso não está mais no inferno, o paraíso está no terceiro céu, segundo Coríntios 12, os quais no outro tempo foram desobedientes contra a longanimidade de Deus. Aguardávamos os dias de Noé, enquanto se preparava a arca, a qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva,
sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à direita de Deus, Pai, ficando subordinado aos anjos, às potestades e os poderes. Então a gente fecha isso. Vamos lá para o verso 9, Apocalipse 6, 9. Então eu já falei dos 4 cavaleiros, esses estão fazendo um trabalho que lhe foi incumbido. Lembrando que cada serafim, ser vivente, ordenou, ou ele era responsável por falar da ordem que Deus tinha dado. E aí eu chego no verso 9, ele diz assim, ó, quando ele abriu o 5º selo, e agora, vi debaixo do altar, isso é importante, debaixo do altar de Deus havia a alma daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Então, esse grupo aí, é, durante toda a história, todos aqueles que morreram em nome de Jesus, a partir de Abel até a grande tribulação, é, é, é diferente daqueles que morreram por velhice, vamos dizer assim. São os mártires, são aqueles que morreram realmente por causa do evangelho, por aquilo que eles acreditavam. São pessoas diferenciadas mesmo, né? Aqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentava. Então vamos lá, vamos ver um pouquinho. Então o 5º selo foi aberto, debaixo do altar. Êxodo 26, vamos lá para Êxodo 26, verso 9. Êxodo 26, verso 9. É na construção do tabernáculo. Ó, ajuntar as partes 5 cortinas entre si, e de igual modo 6 restantes, e a sexta das quais dobrarás na parte dianteira da tenda. Farás 50 laçadas na hora da cortina extrema do primeiro agrupamento e 50 laçadas na hora da cortina extrema do segundo agrupamento. Farás também 50 colchetes. Esse era a cortina do tabernáculo, né? Entre o santuário e o santo dos santos, né? Colchetes de bronze, meterá os colchetes nas laçadas, ajuntarás a tenda para que venha a ser um todo, né? A parte que restar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que se dobrar e sobrar, penderá as costas do tabernáculo. E aí vai fechando todos os lados, o covo de um lado, o covo do outro, o qual sobejar o comprimento das cortinas da tenda, penderão de um e de outro lado do tabernáculo para cobrir. O bronze sempre representava a humanidade. E é legal porque eu tenho aí, Deus vai fechar todos os lados. O tabernáculo é assim, quando a gente estuda o tabernáculo, tudo tem um significado. E Deus estava mostrando que não deveria, essas laçadas e tudo, era tudo trançado. Então, era algo pesado. Pensa que era, era algo pesado, assim, como se fosse uma lona de caminhoneiro lá. Que, meu Deus, para dobrar é uma luta, né? Então, assim, naquela época, tudo isso era muito, muito rústico. E quem passava do lado de fora do tabernáculo, ele não via a grandeza que dentro dele havia, tudo ouro. Então, às vezes as pessoas olham para nós e não entendem o que nós carregamos, que é o Espírito Santo de Deus, esse tesouro aí. Assim como o altar de Deus, eles estavam debaixo do altar de Deus, o sangue daquele povo clamava como o sangue de Abel, né? Então nós temos essa questão do altar, ele ficava dentro do tabernáculo de Deus, né? A saber, a Arca da Aliança trazia essa autoridade de Deus. E isso é tão legal porque é, João, ele olha e ele percebe que debaixo do altar de Deus, né, porque imagine a glória de Deus no altar dele, ele viu uma multidão de gente que foi morta em nome de Jesus. Números 8:4
Então, vamos lá para Números 8:4. Isso é bem legal, porque quando a gente vê no tabernáculo essa simplicidade de Deus, daquilo que é texto. O candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo, né, que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fez o candelabro, que é a menorá, que mostrava a questão da luz ali, né? Assim como o altar de Deus tinha 7 tochas ali, o candelabro também, né, a menorá tinha aí, né, a 3 de um lado, 3 do outro, no meio 7 tochas ali que representam o Espírito de Deus. A gente comparar o tabernáculo com o altar de Deus é algo também muito legal. São vários textos. E Hebreus 8:5, vamos lá para Hebreus 8:5, só para a gente ver. Não dá para ler tudo, e outro estudo, mas dá para a gente ter uma ideia daquilo que Deus queria representar. Hebreus capítulo 8, verso 5, os quais se ministram em figuras e sombras das coisas celestes, assim como foi Moisés devidamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois, diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Né? Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto que também mediador de superior aliança instituída com a base em superiores promessas. Porque se naquela primeira aliança com Moisés, Deus instituiu o tabernáculo, era algo assim, é, é, é fora do comum, né? Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Ou seja, mesmo na perfeição dos detalhes que Moisés fez conforme Jesus, Deus orientou para ele, aquela aliança era uma aliança defeituosa. Então precisava vir Jesus. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que tomei pela mão para conduzir até fora da terra do Egito. Olha só, Jesus estava lá, tomou pela mão, como Ló fugindo de Sodoma, que ele foi arrancado, arrastado, diz a palavra do Senhor. Eu acho que ele não queria sair, mesmo na iminente destruição de Sodoma e Gomorra, mas Deus arrancou ele de lá. Então, ó, para conduzir fora de ti, pois eles não continuaram a minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. É, o povo o judeu, a gente já sabe, na época de Jesus, rejeitaram a graça. E essa graça, graças a Deus, foi espalhada para nós. Né? Triste por eles, feliz por nós, né? Mas isso é a questão. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, disse o Senhor, na sua mente. Então, olha só, Deus, agora, no final, essa é a última semana de Daniel. Né? Então, a igreja já não está mais aqui. A igreja foi arrebatada, né? O cavalo foi liberado. Né? Por quê? Isso é bem legal, porque, assim, quando... Só para a gente entender, e aí isso é importante, porque quando a gente vê o cavalo branco, que é o anticristo, né, a, a igreja é arrebatada. Quer ver? Vamos pegar 1 Tessalonicenses, só para a gente entender melhor aqui. Eu vou falando e às vezes, ó, 1 Tessalonicenses, papel que não acaba aqui.
Eu já vou falar qual o versículo. Vamos para 1 Tessalonicenses, depois a gente vai para o segundo. 1 Tessalonicenses 4, o verso 13. Olha só. Então, 1 Tessalonicenses 4, 13, ele diz assim, ó, 13, isso. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua campanha os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor Cristo, nós os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos que dormem. Primeiro são arrebatados que estão mortos e depois nós. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus os mortos. Olha só, Jesus vai descer até o metade do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Então, o arcanjo vai tocar a trombeta e aí nós vamos subir. E seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Né? Então, isso é muito importante, por quê? Porque quando Jesus, ah, o arcanjo tocou a trombeta aí, e aí nós vamos subir no céu. E aí o abominável, o ser lá, o anticristo, o cavalo branco, vai aparecer. E aí, nesse momento que a igreja subiu, né, nós já não vamos participar dessa tribulação. Estaremos nas bodas do Cordeiro. Depois acho que vou falar mais sobre isso aí, para a gente entender melhor. Mas só voltando para Apocalipse, né? Então, assim, a, os mortos aí vão ressuscitar. Então, o cavalo branco, no momento que surge o cavalo branco, que é o anticristo, que saiu para vencer, a igreja já não estará mais aqui, graças a Deus. Eu já vou falar daqui a pouco sobre isso, não vai dar. Então, temos esse altar aí, e segundo Timóteo 4:6, vamos lá para segundo Timóteo 4:6. Segundo Timóteo 4:6. Então vamos lá, olha só. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, apóstolo Paulo falando dele, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, a fidelidade com Deus. Já agora, a coroa da justiça me está aguardada, o qual o Senhor reto e juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também todos quanto amam a sua vida. Cadê nós? Filipenses 2:17, vamos lá para Filipenses 2:17. Então, a, as almas, né, Filipenses 2:17, aqueles que morreram com Jesus vão receber a coroa. A gente viu isso sobre as igrejas da Filipenses, capítulo 2, né, o verso 17. 2:17. Olha só, passa rápido. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, ou seja, sobre sacrifício, e serviço da vossa fé, alegre-me com todos vós e me congratulo, assim vós também, pela mesma razão, alegrai e congratulai-vos comigo. Ou seja, a morte do cristão é algo passageiro. Né? O cristão não precisa temer a morte, que é insignificante. Jesus venceu a morte. Romanos 12, 1 e 2, Romanos capítulo 12, 1 e 2, você só lê esse aí, né? Romanos 12, 1 e 2. 12.
esse último texto, rapidinho, 12:2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentai vosso corpo, o sacrifício vivo santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente só pode experimentar a boa, agradável vontade de Deus se a gente não se conformar com esse mundo, não, não fazer parte disso, né? Enquanto Satanás tem seduzido multidões para odiar, para matar, roubar, destruir, Jesus tem trazido um olhar de misericórdia nessas almas. E nesse dia, Deus nos permite esse olhar. Aí, semana que vem, a gente vai terminar aí o quinto selo, e eu vou falar um pouquinho sobre o momento exato do levantar do anticristo e a igreja arrebatada, para a gente continuar essa parte aqui dos selos abertos. Amém? Papai, quero agradecer pela honra de estarmos juntos nesse dia. Que o teu Espírito Santo, Deus, tua graça e teu amor esteja conosco. E tudo que fizermos nesse dia, o Senhor sagrado em nós. Derrama a tua presença sobre nós, tenha compaixão das nossas vidas. Incomoda-nos a ter compaixão pelas vidas que estão ao nosso lado, Pai. Tenha misericórdia de nós, direcione. Faz o teu mover, Senhor. Tire de nós toda iniquidade, todo pecado, toda mentira. E ajuda-nos a andar fielmente sobre tua palavra e diante de ti. E nesse dia, alguma alma, Deus, chegue até nós para conhecer do amor de Jesus. Que ele implora em nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus nos abençoe ricamente aí em nome de Jesus. Amém?